Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos da paz do Senhor Jesus. Quando estão felizes nesta noite, pode dar um glória, um aleluia. Estou muito feliz nesta noite, poder ter mais essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Eu fico muito grato por eu ter essa oportunidade de estar falando que Jesus é bom, que Ele salva, que Ele cura. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu vivi, eu sou um testemunho vivo para a glória de Deus. Quem agora não falou, que ela não se recorda de algumas coisas que ela passou nesse mundo. E essa leitura que você fez é exatamente isso. Porque quando nós somos encontrados pela palavra, aquela história de pecado, aquela história de maldição, aquela história de sofrimento, ela passa a ser apagada da nossa vida. Porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Então, quando nós somos encontrados por essa palavra, por essa presença, nossa vida foi renovada e nós somos testemunho para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Eu quero ser rápido nesta noite. Até meia-noite eu quero entregar. Mas Deus colocou uma palavra de reflexão para mim e para você nesta noite. E eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de João, capítulo de número 5. Versículo de número 1. Hoje minha esposa não pôde estar presente, que ela chegou do trabalho em cima da hora. E ela tem orado pelo trabalho dela. E Deus tem honrado o trabalho dela. E hoje ela chegou tão atrasada de tanto trabalho que ela não está conseguindo dar conta. Mas nós louvamos a Deus, porque aquele que tem joelho, aquele que tem fé, Deus responde. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda. Tem 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas, doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia o anjo do Senhor, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico. Fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem: quem havia sido curado? Hoje é sábado. Não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pegue a sua maca e ande. Repita comigo: pegue. Mas fala com você: pegue a sua maca e ande. Oh, glória. Então eles lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus
havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus o que tinha curado. Amém? Curve sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, está aqui a tua palavra, meu Pai, eu só sou um servo da tua obra. Meu Pai, fala com o teu povo, meu Pai, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja nesta noite. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, você pode assentar, glorificando ao nome santo do Senhor Jesus. Amém? Queridos, o texto que nós acabamos de ler relata a história de um paralítico que estava num tanque chamado Betesda. Esse tanque não era um rio, esse tanque não era perto do mar, esse tanque era um tanque que foi construído, uma espécie de caixa d'água. Esse tanque ele servia para abastecer a cidade de Jerusalém. Esse tanque ele servia para abastecer o templo em Jerusalém. Só que de vez em quando esse tanque ele se mexia, as águas eram agitadas, porque o anjo do Senhor descia sobre aquele tanque e todos aqueles que entravam naquela água, quando aquela água era agitada, eles eram curados. Só que o interessante aqui é que ninguém sabia a hora, ninguém sabia o dia que esse tanque, que o anjo do Senhor ia descer nesse tanque, que essas águas iam começar a se movimentar. Só que aqueles doentes, aquelas pessoas que precisavam de uma cura, ficavam ali de prontidão. Ficavam ali os cegos, ficavam ali o coxo. E a Bíblia vai relatar a história desse paralítico, que há 38 anos estava ali, há 38 anos estava paralisado. Agora, nós paramos para pensar, paramos para meditar nessa palavra. Quantas pessoas não passaram por aquele paralítico? Quantas pessoas que poderiam ajudar aquele paralítico? Quantas pessoas que poderiam ceder um lugar para aquele paralítico? Olha, quando você é paralítico, nós vamos ceder um lugar para você ser curado. Porque eles não sabiam a hora, eles não sabiam o dia, mas eles sabiam que a água ia se movimentar e quem entrasse naquele tanque seria curado. Agora eu já quero abrir um parênteses aqui, porque aquele homem estava à beira do milagre. Aquele homem sabia aonde estava o milagre. Só que aquele homem não conseguia chegar até o milagre. E quantas pessoas estão aí fora, sabendo que se ele entrar pela porta, ele vai ser curado, sabendo que se ele entrar pela porta, ele vai ser liberto, sabendo que se ele entrar pela porta, ele será restaurado. Só que ele está paralítico e não consegue, não tem forças para chegar à casa de Deus. E muitas vezes, eu e você passamos por ele, podemos ajudar e não ajudamos aquele que precisa entrar pela porta. Muitas vezes nós somos falsos moralistas e achamos que Deus só vai salvar eu, Deus só vai salvar a minha família. Deus não pode salvar aquele que chegou bêbado, aquele que chegou drogado. E nós esquecemos que Deus nos escolheu para uma missão. E qual é a missão? É ajudar a colocar essas pessoas dentro do tanque. É ajudar a pessoas serem libertas pela palavra que também te libertou. Eu imagino tantas pessoas que passaram ali, viram aquela pessoa
debilitada, aquela pessoa sem poder andar, e elas não cederam a mão, elas não jogaram aquela pessoa no tanque. Só que o interessante é que aquele homem continuou na beira do tanque, acreditando no teu milagre. E aí a Bíblia diz que Jesus está chegando. Jesus está naquele tanque. Jesus vai olhar para aquelas pessoas. Talvez Jesus olhou para alguém que era cego. Talvez Jesus olhou para alguém que era coxo. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi aquele paralítico. O que chamou a atenção de Jesus foi aquele que não poderia entrar dentro do tanque. Porque todos que estavam ali, eles tinham a capacidade de entrar no tanque. Mas Jesus só vai chegar quando é impossível acontecer. Jesus não vai chegar quando ainda a força humana ela é capaz de resolver. Jesus não vai chegar quando os remédios ainda é capaz de resolver. Jesus só vai chegar quando o decreto é de morte. Jesus só vai chegar quando o decreto, a sentença, não é favorável. Jesus só vai chegar quando, pelos olhos humanos, não tem mais solução, pastor Rony. Aí Jesus vai chegar. Imagina aquele homem na beira daquele tanque. Eu imagino aquele homem vendo muitas pessoas serem curadas. E eu imagino ele dizendo, quando será a minha vez? Porque toda vez que a água balança, alguém chega na frente. Todas as vezes que eu acredito que a minha vez não acontece. E muitas vezes nas nossas vidas nós se pegamos assim. Falando para Deus, Deus, quando será a minha vez? Quando que vai acontecer para mim? Quando que eu vou entrar nesse tanque e vou ser curado? Quando que o Senhor vai salvar meu filho? Quando que o Senhor vai salvar minha família? Sabe o que Deus fala? Continue na beira do tanque. Continue perseverando e acreditando que Jesus vai chegar na casa. Continue acreditando que Jesus vai salvar o teu filho. Continue acreditando que Jesus vai trazer o seu marido. E talvez você já viu muito contando testemunho. Só que eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus está chegando perto do tanque. Jesus está chegando perto do tanque. E aí Jesus vai olhar para aquele paralítico, pastor Leandro. E Jesus vai fazer o que muitas pessoas poderiam fazer. Mas passaram, mas olharam, mas talvez até comentaram e não fizeram. Jesus vai fazer uma pergunta. Você quer ser curado? Aí ele vai olhar e vai falar, estou há tanto tempo, estou há 38 anos aqui. Só que eu sei que para mim ser curado eu preciso entrar. Porque o protocolo era, quando a água se mover, pula no tanque. Só que Jesus é especialista em quebrar o protocolo. Jesus é especialista em quebrar protocolos. Jesus é especialista em fazer quando ninguém acha que vai poder fazer.
Aí Jesus vai olhar para ele e vai liberar uma palavra. Ei, levanta, pega a sua maca e anda. Talvez ele vai pensar, mas eu não preciso entrar no tanque. Só que ele vai levantar, vai pegar a maca e vai andar. Imagina esse homem depois de 38 anos andando. Ei, só que a tradição é que não poderia ninguém trabalhar no sábado, ninguém ser curado no sábado. Só que aquele que curou deu uma ordem: pega a sua maca e anda. Aí aquele homem vai pegar aquela maca e vai começar a andar. Ei, aí os religiosos vão chegar e vai falar: você não pode andar porque hoje é sábado. Quantas pessoas religiosas estão olhando para você e estão falando: você não pode pular, você não pode falar em línguas estranhas, não. Você não pode adorar desse jeito. Isso é fora do protocolo. Ah, você não pode pregar se não tiver de gravata. Você não pode subir no púlpito se não tiver de blazer. Ei, mas o que importa é a essência que você carrega. O que importa é a presença que você carrega. O que importa é quando você abre a boca e profetiza, Deus assina embaixo. Porque você tem intimidade, você tem joelho, você tem oração, você tem jejum, você tem um particular com o mestre. Aí ele começa a andar. Sabe por quê? Porque Jesus mandou ele andar. E muitas vezes nós paralisamos porque o homem está querendo nos paralisar. Mas foi Jesus que mandou você ir. Foi Jesus que mandou você profetizar. Foi Jesus que mandou você louvar. Então, todas as vezes que alguém quiser te paralisar, você lembra: não, eu não posso parar. Sabe por quê? Porque foi Jesus que mandou continuar. Foi Jesus que deu a ordem. E a ordem é para continuar. Eu vou continuar. Se a ordem é para entregar, eu vou entregar. Se a ordem é para falar em línguas, eu vou falar. Se a ordem é para entregar a revelação, eu vou entregar. E aquele paralítico foi curado por uma palavra que o Senhor liberou sobre a vida dele. E em meio àquela adversidade, ele não desistiu e ficou ali esperando o milagre. Sabe por quê? Porque em meio às adversidades, muitas vezes nós pensamos em parar. Em meio às lutas, nós pensamos em olhar para trás. E esquecemos daquela palavra que o pastor Rony leu aqui em Naum, capítulo 1, versículo 7. Que o Senhor é bom. E Ele é um refúgio na hora da angústia. E Ele protege aqueles que creem nele. E quando nós pegamos isso, nós entendemos que na bonança Ele está conosco. Que na fartura Ele está conosco. Que nas portas abertas Ele está conosco. Mas também quando as portas se fecham, Ele está conosco. Mas também na adversidade, Ele está conosco. Mas também quando o mar se fecha, Ele está conosco. Aí quando nós entendemos isso, nós entendemos que vai chegar a nossa vez. Nós entendemos que Jesus também vai liberar a palavra sobre a nossa vida. Talvez aquele homem viu muitas pessoas sendo curadas, mas chegou a vez dele cantar o hino da vitória. E é nesse sentido
que Deus nos direciona nesta noite? Será que você paralisou pelos problemas, pelas adversidades? Será que você não consegue se mover porque você só vê a dificuldade? Ei, Jesus está no tanque nesta noite. E a palavra que Ele libera para mim e para você, levanta e anda. Eu não sei em que momento você paralisou. Mas essa palavra pequena, essa palavra que vai fazer eu e você refletir e entender que a ordem não é para ficar paralisado. Que a ordem é para levantar e andar. Todos entenderam essa mensagem que Deus colocou no nosso coração? O primeiro ponto é: não fomos nós que escolhemos a Ele, foi Ele que escolheu a nós. Esse é o primeiro ponto dessa mensagem. E quando Ele escolheu a você, Ele não escolheu errado. Quando Ele escolheu a você, Ele escolheu a dedo. E Ele escolheu e disse: olha, o pastor Leandro vai ter a função de pastorear. Olha, o pastor Rony vai ter a função de pastorear. Olha, a irmã Giovana, ela vai ter a função de louvar. E tudo isso é para quê? Para que pessoas que estejam lá fora encontrem o caminho do tanque. Para que pessoas que estejam lá fora encontrem o mesmo caminho que eu e você encontramos. Então, o primeiro ponto dessa mensagem é entender aquilo que Deus quer e não se furtar da responsabilidade que Ele te deu. Se você está achando pesado, reclama com Ele. Porque na minha vida foi assim. Eu via as pessoas indo para a casa de Deus, eu via vidas sendo transformadas, só que eu estava paralítico, eu não conseguia. Eu até tentava, mas eu não conseguia. Mas Deus sempre enviou alguém para liberar uma palavra e falar para mim: vai, filho, Deus é contigo. Deus tem uma obra na sua vida. Ele quer salvar você. Ele quer salvar sua casa, sua família. Ele quer dar uma vida nova para você. Essa vida não compensa não, filho. Você entendeu a importância daquele que é servo de Deus? E hoje eu estou aqui. Hoje eu fui curado e ajudo a curar outras pessoas. E você não é diferente. Eu acredito que cada um aqui tem um testemunho para contar. E talvez pela sua vida, uma geração pode ser salva. Você sabia disso? E talvez pelo seu testemunho, uma geração pode ser salva. E Deus faz essa reflexão aqui. Porque muitos passaram, muitos viram o sofrimento, a situação, mas não conseguiram ajudar aquele homem. Mas Deus levantou Jesus de Nazaré, que foi até aquele homem e liberou uma palavra, quebrou o protocolo e aquele homem começou a andar. Então essa reflexão que Deus faz nesta noite, para a tua vida e para a minha vida. Eu queria chamar você aqui nesta noite, que precisa de uma oração. Talvez você possa se sentir paralisado. Talvez a circunstância da vida te paralisou. Você não está encontrando a solução para o seu milagre. Mas através dessa palavra que foi liberada aqui, Jesus vai operar na tua vida. Você crê? Se você crê, vem aqui na frente, venham todos aqui na frente. Quero pedir para os pastores desta noite